push, push. A grande escritora Martha Gabriel propôs a seguinte reflexão: se você tivesse que escolher uma palavra para definir o momento atual em que vivemos, qual palavra você escolheria? Mudança? Tecnologia? Mundo digital? Transformações sociais? Ou outra? E diz ela: na minha opinião, a palavra que realmente caracteriza o momento atual é velocidade. Sim, porque tudo isso aí que vemos já existia no passado. Agora, a nova e decisiva variável na equação humana é a velocidade com que tudo isso acontece. Trazendo essas reflexões da Martha Gabriel para as nossas reflexões dentro do tema que estamos abordando, embora resumidamente, que é a lei do progresso, a pergunta é: a velocidade deste avanço ocorre somente em relação ao progresso intelectual? Ou também acontece em relação ao progresso moral? Olá, eu sou o Clóvis Lima e você assiste agora a mais um vídeo deste canal que aborda questões da vida com base nos ensinos de Jesus à luz da doutrina espírita. E para você que está chegando agora, nós temos falado, embora resumidamente, da lei divina ou lei natural. E dentro de alguns vídeos que nós temos mostrado aqui, este é o quarto vídeo falando sobre lei do progresso. E o tema de hoje é Lei do Progresso, parte 4. Esse é o quarto vídeo. O tema é a velocidade com que a humanidade avança. Na questão 784, Allan Kardec faz uma pergunta que todos nós gostaríamos de fazer. A perversidade do homem é bastante grande. Não parece que, pelo menos do ponto de vista moral, em vez dele avançar, recua? E olha a resposta dos instrutores espirituais: você está enganado. Observe o conjunto e verá que o homem avança. Por quê? Porque melhor compreende o que é mal. E dia a dia vai reprimindo os abusos. É preciso que o mal chegue ao excesso para que se torne compreensível a necessidade do bem e das reformas. Allan Kardec faz um comentário desta questão e da resposta. O progresso intelectual e o progresso moral se apoiam mutuamente, mas
não marcham lado a lado. É porque, durante muito tempo, sempre o progresso intelectual recebeu todos os incentivos e, por isso, atingiu um grau nunca antes visto. Isso é verdade. Se nós observarmos a quantidade de escolas e universidades consagrando o progresso da inteligência, nós constatamos isso. Por isso, o progresso moral levará muito tempo para atingir o mesmo nível que o progresso intelectual. Muito tempo, mas muito tempo mesmo, para que o progresso moral atinja o mesmo nível que o progresso intelectual. Na questão 785 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta aos instrutores espirituais: qual é o maior obstáculo ao progresso? E eles respondem: o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo são os maiores obstáculos ao progresso moral e, consequentemente, ao progresso de modo geral. O orgulho e o egoísmo estão enraizados em cada um de nós. Isso atrasa, isso atravanca o progresso. Entretanto, diz Allan Kardec, comparando-se os costumes sociais de hoje com os costumes sociais de séculos atrás, diz ele, só um cego negaria o progresso realizado. Só um cego negaria. E é verdade. Se nós vamos dar um exemplo aqui. Os direitos da mulher do século XIX, comparando os direitos da mulher do século XIX com os direitos da mulher do século XXI, que é o século atual. Só um cego não perceberia, negaria o avanço que houve. Será que não houve avanço? Os direitos da mulher do século XIX, os direitos da mulher do século hoje, do século XXI, não houve avanço? Só um cego negaria. Isso que Allan Kardec está dizendo. E ele faz outra comparação. Ele vai fazer agora uma comparação em relação à velocidade com que a humanidade avança. Então, vamos pegar século XIV, do século XIV, são 5 séculos, do século XIV ao século XIX, o século em que ele estava. Então, a velocidade com que a humanidade avança do século XIV ao século XIX, século XIV ao século XIX. E a velocidade com que a humanidade avança do século XIX ao século XXIV, são 5 séculos. Pois bem, a velocidade com que a humanidade avança do século XIX ao século XXIV é maior do que a velocidade com que a humanidade avança do século XIV ao século XIX. E é muito interessante que essa comparação que Allan Kardec fez é atualíssima, porque estudiosos de hoje fizeram algo semelhante. Então, eles chegaram à conclusão de que a cada 12 horas todo o conhecimento da humanidade, todo o conhecimento do mundo dobra. Por exemplo, todo o conhecimento da humanidade, do mundo, de hoje, daqui a 12 horas, será o dobro de todo o conhecimento que o mundo produziu até hoje, até esse momento. No próximo vídeo, veremos a Lei do Progresso, parte 5. Deus os abençoe. Muito obrigado. Até breve.